Dinheiro esquecido poderá ser recolhido pelo governo. É isso mesmo? E ainda, Moraes autoriza desbloqueio das contas bancárias do X e da Starlink. Olá a todos, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Hoje nós vamos tratar desses dois assuntos importantíssimos que tomaram as manchetes nas últimas horas aqui no Brasil, que é o dinheiro esquecido pelo contribuinte em instituições bancárias e também o desbloqueio das contas do X e Starlink, que estavam até então bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom, primeiro vamos falar sobre o caso do confisco da grana do povão. Vamos entender do que se trata exatamente esse confisco de dinheiro esquecido na poupança e também no que ele poderá ser usado. Olha só, existe, ou foi votado, melhor dizendo, essa semana, o PL da desoneração da folha de pagamento. E dentro desse PL tem um trecho onde permite que o Tesouro Nacional se aproprie de cerca de 8,5 bilhões de reais esquecidos em contas bancárias. É isso mesmo, 8,5 bilhões de reais. Recursos esses esquecidos em contas bancárias por pessoas físicas ou jurídicas que não foram reclamados pelos titulares e poderão agora ir para os cofres do governo em até 30 dias. Aprovado nesta quinta-feira, 12/9, na Câmara dos Deputados, o projeto que trata da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia inclui um trecho que permite que o Tesouro Nacional se aproprie de valores esquecidos estimados em 8,5 bilhões de reais. Se sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei prevê que os cidadãos terão aí 30 dias após a publicação para poder retirar o dinheiro esquecido. E se passado esse prazo, os valores então eles poderão ser incorporados pelo Tesouro Nacional. De acordo com o texto, após a apropriação pelo governo, o Ministério da Fazenda então terá que publicar no Diário Oficial da União um edital relacionando os valores recolhidos, também o banco, a agência e o número da conta onde eles estão depositados. Nesse caso, o titular da conta ele terá aí pelo menos 30 dias para contestar o recolhimento do valor pelo governo. Se esgotado esse prazo, os valores então eles são recolhidos e não poderão mais ser contestados. Portanto, ficarão incorporados de forma definitiva junto ao Tesouro Nacional. O titular dos recursos ainda terá 6 meses para requerer judicialmente o reconhecimento de direitos aos depósitos. Agora, para que exatamente esse montante de 8,5 bilhões de reais ele vai ser usado? Bem, ele será usado para o cumprimento da meta fiscal de déficit zero neste ano. Ou seja, o governo ele vai usar o seu dinheiro, o meu dinheiro, para cobrir o rombo fiscal. Não bastando o aumento e a criação de mais impostos, agora o governo ele quer literalmente surrupiar o nosso dinheiro na cara dura, sem rodeios. Olha, em nota técnica, o Banco Central ele havia defendido a rejeição do trecho, argumentando que esses valores não podem ser registrados como receita primária. Foram incluídos ainda os precatórios não resgatados no prazo de 2 anos e também depósitos judiciais que também não tenham sido retirados. Esses valores eles poderão servir como compensação à desoneração total que foi mantida neste ano. Parlamentares de oposição, como a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, como também a deputada federal Bia Kicis, do PL de Brasília, do Distrito Federal, criticaram fortemente a medida, alegando que se trata de confisco e expropriação. O governo vive no déficit e precisa, portanto, então zerar a meta fiscal e vai colocar aí o dinheiro do povo ali, como se fosse receita primária. E também a oposição argumenta que as medidas são inconstitucionais e já afirmou que vai questionar aí junto esse trecho, junto ao STF. A imprensa também criticou fortemente a aprovação dessa PL e disse que isso é um roubo de dentro para fora, conforme trecho do comentário do jornalista Josias de Souza no UOL. Veja. Existe uma modalidade tradicional de assalto a banco, né? É um assalto que ocorre de fora para dentro. Agora estão criando o assalto a banco de dentro para fora. Então, o sujeito tem lá uma certa quantia no banco e vai ser surrupiado. Por conta dessa desoneração, que já é uma excrescência, você cria em cima disso uma outra excrescência. E estamos falando, Fabíola, a desoneração
ela impõe uma despesa ou uma supressão de receita que se prolonga ao longo do tempo. E aqui nós estamos falando de algo que feito, consumado o assalto de dentro para fora, que vai tirar da mão dos brasileiros esses 8,5 bilhões de reais, acabou, é uma vez só. Como cobrir no resto do tempo o equivalente a esta receita que vem de uma vez só e não se repete, né? Então é tudo um arranjo meio precário, mas sim, neste caso específico, no caso desses 8,5 bilhões de reais, é um assalto. E um assalto, uma modalidade nova, né? Tínhamos aí o assalto de fora para dentro, agora de dentro para fora dos bancos, um assalto patrocinado pelo Estado, pelo governo federal. É vergonhoso isso, Fabiola. Bom, talvez você queira saber o que é considerado dinheiro esquecido? Bem, então vamos lá. É considerado dinheiro esquecido nos seguintes casos: contas correntes ou poupança encerradas com saldo disponível, tarifas cobradas indevidamente, desde que previstas em termos de compromisso assinados pelo banco e também o banco, como Banco Central, no caso. Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que previstas em termos de compromisso assinados pelo banco com o Banco Central. Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito, por exemplo. Também recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados. Se você se encaixa em alguns desses pontos mencionados acima, então fique esperto. Procure o seu banco quanto antes para tentar reaver esses saldos ou, caso contrário, ele irá parar aí no Tesouro Nacional para ajudar a cobrir o rombo fiscal do governo federal. E aí, gostou da ideia? Bom, em se falando em rombo fiscal e tudo mais, nós temos outra informação por aqui, que é o seguinte: o desbloqueio das contas do X e também da Starlink Brasil em decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Ministro, do Supremo Tribunal Federal. Bom, entenda o caso. Moraes autoriza desbloqueio das contas bancárias do X e também da Starlink. A decisão ocorre após o Supremo encontrar recursos suficientes nas contas das empresas para pagar multas judiciais. No total, foram transferidos cerca de 7,2 milhões de reais do X e também 11 milhões de reais da Starlink. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou o desbloqueio das contas bancárias do X, o antigo Twitter, e também da Starlink, após aí o pagamento das multas aplicadas pela Corte. As multas essas, que totalizam cerca de 18,35 milhões de reais, elas foram pagas com recursos encontrados nas contas bancárias das duas empresas. No total, foram bloqueados 7,2 milhões de reais do X e 11 milhões de reais da Starlink. No entanto, o aplicativo ele continua bloqueado aqui no Brasil. As contas foram desbloqueadas, porém, o aplicativo ele continua bloqueado no Brasil. O X ele foi multado por não retirar aí conteúdos após ordem do Supremo em investigações em andamento, além de ter retirado aí os representantes legais do Brasil, o que levou à suspensão do funcionamento da plataforma. Sabemos que existem outras empresas que operam no Brasil, que não são do Brasil, e, no entanto, elas não têm representante legal e não foi tomado aí a mesma decisão com relação foi tomada ao X. O STF informou que o bloqueio das contas ocorreu porque o ministro considerou a responsabilidade solidária entre as empresas X Brasil Internet Limitada, Starlink Brasil Holding Limitada e Starlink Brasil Serviços de Internet Limitada para pagamento das multas. Para Moraes, houve o reconhecimento da existência de um grupo econômico de fato, em decisão do dia 24 de 8 de 2024, na qual não cabe mais recurso, uma vez que, devidamente intimadas, as empresas não recorreram a tempo hábil. Com os valores retidos, o magistrado determinou que os recursos sejam repassados à União. Em 12 de setembro, o banco Citibank S.A. e também o Itaú Unibanco S.A. comunicaram ao Supremo que cumpriram integralmente as determinações e efetivaram as transferências aí para a conta da União no Banco do Brasil. Bem, para o advogado constitucionalista André Marcília,
a decisão é errada ou, no mínimo, controversa, segundo o seu comentário na CNN. Veja. Doutor, então perguntando bem objetivamente, o senhor acha que o ministro Alexandre de Moraes erra com essa decisão? Erra com essa decisão, com certeza absoluta erra, porque não passou por nenhum dos procedimentos e se há uma evidência, ainda que haja uma evidência de fraude, você tem todo um rito necessariamente processual para ser passado para que exista a legitimidade da decisão. Quer dizer, ela precisa não apenas materialmente ser comprovada, como também processualmente seguir os ritos necessários para que não haja nenhuma ilegalidade na decisão. Acho que a decisão foi errada. Mas, curiosamente, e acho que esse é um ponto interessante, se o ministro Moraes acredita que essa dívida do X, dessas multas, podem ser pagas pela Starlink e que a ausência de um representante legal do X não constrange a efetividade das suas decisões contra a plataforma, bom, então essa decisão dele de transferir os valores da Starlink deveria também conter a revogação da suspensão do X. Afinal de contas, a ausência de representante e também a ausência de pagamento das multas não está mais na mesa. Ele próprio resolveu essa questão. Então, acredito que seja uma decisão errada e até mesmo incoerente nesse sentido, porque deveria vir a reboque até mesmo a suspensão do X, porque não há mais nada que constranja a efetividade das decisões dele contra a plataforma. Bem, então está aí. Governo Lula louco para confiscar a grana da população esquecida em instituições bancárias e, ao mesmo tempo, Alexandre de Moraes desbloqueia as contas do ex e Starlink Brasil. Contas essas que ele mesmo havia bloqueado dias atrás, para poder receber aí o valor da multa que o próprio Alexandre de Moraes aplicou no X. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado aí por assistir até o final. Não esquece de se inscrever no nosso canal, também deixar aí o seu like, o seu comentário com a sua opinião sobre os assuntos que trouxemos aqui hoje neste vídeo no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.